Graças, pais queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos aprender um pouco mais sobre um dos homens levantado por Deus no Antigo Testamento para confrontar agora uma nação que por muitos anos oprimia o povo de Israel com as suas atitudes. E esse homem levantado é o profeta Obadias, certo? Obadias significa servo do Senhor, o adorador de Yahvé, adorador de Deus. O profeta Obadias vai denunciar os pecados da nação de Edom, os edomitas. E é muito interessante para a gente entender a sua mensagem, a gente precisa entender a história do povo edomita. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó e filho de Isaac com Rebeca. Então, o profeta Obadias vai denunciar os pecados daquela nação, que eram o orgulho, eles se achavam altamente poderosos, geograficamente, politicamente e economicamente, e também a forma como essa nação tratava os seus inimigos, com bastante crueldade. O foco de Obadias é realmente trazer uma mensagem ali de confronto a esses pecados que essa nação cometia. Então, onde fica localizado aqui a nação de Edom? Perceba que ela fica aqui logo ao lado aqui de Israel, na parte leste de Israel. A gente tem aqui a nação de Edom, certo? Logo após aqui, ao Mar Morto. Então veja aqui o Mar Morto, que está o Mar da Galileia. Logo aqui tem o Rio Jordão, que vai desembocar aqui no Mar Morto. E aqui logo ao lado do Mar Morto, logo abaixo, se encontra a nação de Edom, que vez por outra entrava em conflito com a nação de Israel. Nós temos aqui um mapa mais claro para você ter uma ideia. Aqui na atual Jordânia se encontra a nação de Edom, tá ok? Então perceba aqui Israel, o mar Mediterrâneo aqui na parte oeste de Israel, na parte leste nós temos aqui a Síria, lá em cima, e aqui na parte um pouco central nós temos aqui o país da Jordânia. Logo após a Jordânia, aqui pegando aqui o Mar Vermelho, a gente tem a Arábia Saudita, ok? Então perceba que a atual Jordânia correspondia, naquela época, em um dos territórios ali, a nação de Edom, para você ter uma noção aí de onde que ficava mais ou menos a nação de Edom, que entrava em conflito com a nação de Israel. Então isso é muito interessante porque esse mapa vai mostrar aqui onde se concentravam os descendentes de Esaú, ok? E os descendentes de Jacó, certo? Então assim, eu quero perguntar para você se o profeta Obadias, na sua opinião, é um profeta exílico, exílico ou pós-exílico. A mensagem do profeta Obadias, ela corresponde ao período correspondente à ida de Israel ao exílio babilônico, ok? Ou se foi antes dessa ida, ou se foi após o retorno, após o exílio, aliás, durante o retorno do povo a Jerusalém. Qual é a sua opinião?
O profeta Obadias, ele foi um profeta exílico. A mensagem dele corresponde ao período de quando Israel ela é levada ao exílio da Babilônia, que durou quantos anos? Justamente, o exílio durou 70 anos. Então, assim, ele traz essa mensagem logo após a entrada da Babilônia no território de Jerusalém e ali a saída do povo em direção à Babilônia. Ele vai repreender o povo de Edom, porque o povo de Edom foi o povo que ajudou os babilônios a capturarem e a massacrarem o povo de Israel. Então, percebam que eles são consanguíneos, são parentes, mas eles, por uma questão de rixa, por uma questão de mágoa no coração, eles acabam ajudando o povo babilônico a deportar os seus irmãos para a nação da Babilônia. E a gente vai perceber aqui durante a aula que a amargura, a mágoa, ela é um problema muito sério que pode ultrapassar gerações, certo? Então vamos entender um pouco mais da história aqui, da mensagem desse profeta. Ele prega justamente em 586 a.C., que é justamente a data que vai marcar a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Então ele vê a cidade arrasada, ele vê o escárnio provocado pelos edomitas em relação à nação de Israel, e ele então confronta esse escárnio e confronta essa crueldade de Edom por entregar os seus irmãos aos babilônios. Então, a gente precisa analisar o que levou os edomitas a entregarem os seus irmãos aos babilônios. A cidade ela foi cercada, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos babilônios, e o cerco, como a gente já estudou, durou entre 2 anos e meio a 3 anos. Muitas pessoas morriam de fome, muitas pessoas morriam de sede, muitas pessoas morriam com doenças ali proliferadas pelas bactérias dos mortos, pelas bactérias de animais que eram jogadas ali pelos babilônios para infectarem os israelitas. Só que muitos israelitas conseguiam fugir da cidade de Jerusalém e ir ali para os vales. E ali já cansados, já doentes, com muita fome, eles eram capturados pelos edomitas, alguns eram mortos pelos próprios edomitas e outros eram entregues ali para o exército da Babilônia, tudo com a ajuda dos edomitas. Quando a cidade foi arrasada, os edomitas entraram na cidade e começaram a roubar alguns objetos de valor das casas, alguns objetos de valor do comércio dos israelitas ali em Jerusalém. Então começaram também a provocar um certo escárnio sobre os israelitas, porque eles foram capturados pelos babilônios. Eles ficaram felizes com a derrota dos israelitas. Só que toda essa crueldade, perversidade dos edomitas tem um pano de fundo. E a gente vê que tem uma mágoa escondida por parte dos edomitas. E tudo isso começa na história de Isaac e Rebeca. Para a gente entender a mensagem de Obadias, a gente precisa lembrar da história de Isaac e Rebeca, de Esaú e Jacó. Então, te convido para a gente mergulhar nessa história e relacionar essa história com a vida do profeta Obadias, relacionar essa história com a mensagem do profeta Obadias. Então, quais eram os pecados dos edomitas? Soberba econômica e política. Eles tinham uma posição geográfica privilegiada, era um povo que vivia nas montanhas, e essas montanhas eram cobertas por rochas. Além disso, era um povo que tinha um controle de um porto que ficava
ficava próximo ali ao mar Salgado, e esse porto ajudava bastante a vida econômica de Edom. Então eles se sentiam protegidos por suas montanhas rochosas, além também de se sentirem protegidos economicamente por causa desse porto. Então, e tudo isso gerou um orgulho no coração dessa nação, ao ponto de não quererem depender de Deus, ao ponto de se sentirem tão orgulhosos de se acharem melhores do que a nação de Israel. E Deus confronta esse orgulho e também confronta a crueldade, pelas quais eles mostraram no dia da destruição do povo israelita com a chegada da Babilônia. Então, há 3 profetas na Bíblia que a mensagem deles não é direcionada ao povo de Israel, e sim para outras nações. Olha só aqui o que a mensagem de Naum, o profeta Naum, ele confronta a Síria. O profeta Abacuque confronta a nação da Babilônia. E o profeta Obadias, ele vai confrontar a nação de Edom, os edomitas, descendentes de Esaú. Perceba que dentre essas nações, a Síria, a Babilônia e Edom, o interessante de Edom é que eles têm em suas veias o sangue de Abraão. Eles têm em suas veias o sangue de Isaque, o sangue de Esaú, neto de Abraão. Então isso é muito interessante. A mensagem do livro é que Deus ele resiste ao orgulhoso, ele resiste ao soberbo, ele não tolera o orgulho e ele julgará a crueldade de todas as nações. Então aqui Deus, através dessa mensagem, ele nos convida a olhar para o orgulho da nação de Edom e dizer que as nações não podem se comportar como essa nação. Porque o futuro de uma nação orgulhosa é a destruição. O futuro de uma nação orgulhosa é a ira do Senhor. Então, qual é a atitude contrária de uma nação orgulhosa? É uma nação humilde. E quais são as características de uma nação humilde? As características de uma nação humilde é temor ao Senhor, é reverência e respeito à palavra de Deus. E se a gente for analisar todas as nações do mundo, dificilmente a gente vai ter uma nação onde o governo daquela nação ela teme o Senhor, onde o governo daquela nação respeita a palavra do Senhor e tem ela como base para os seus princípios. Entende? Então, o que é que isso nos ensina? Que todas as nações, elas são orgulhosas. Todas as nações são como Edom. Elas não temem ao Senhor. Nós temos, claro, diversos grupos de pessoas que adoram ao Senhor em todas as nações. Mas, como um todo, as nações são orgulhosas. O povo dessas nações são orgulhosos. Então, o que Deus está dizendo é que Deus vai julgar com crueldade todas as nações, porque elas são orgulhosas. Ele vai salvar a sua igreja, ele vai honrar a sua igreja, mas ele julgará o orgulhoso e a crueldade desses orgulhosos. Nós vamos ver aqui os frutos amargos gerados dos erros cometidos no passado pela família de Isaac, que ocasionou esse orgulho e crueldade dos edomitas. E a gente vê aqui o primeiro fruto produzido, ok? O primeiro pecado produzido que gerou esse fruto de amargura foi a preferência por um filho em detrimento de um outro, em relação a Isaac e Rebeca.
Se você estudar a história de Isaac e Rebeca, você vai perceber que Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Nós vemos isso em Gênesis 25, certo? Então, tudo isso foi criando uma espécie de ciúme no coração dos filhos, uma espécie de amargura, uma espécie de competição, de inimizade, ok? E isso colaborou para a separação desses irmãos. E essa separação atravessou as suas famílias, atravessou suas gerações, impactou os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, tataranetos e assim por diante, colaborando também para o ápice desse pecado, que foi a escravização e assassinato dos israelitas. Então, a gente percebe que isso trouxe o juízo de Deus. Então, perceba, olha o perigo quando um pai dá preferência a um filho em detrimento do outro. No final, Deus julga a nação de Edom e ela é dizimada no ano 70 depois de Cristo com a queda de Jerusalém. E Deus usa o profeta Obadias para profetizar essa destruição. Ele diz em Obadias, versículo 10. Obadias não tem um capítulo porque ele é um livro muito pequeno. Certo? Então, no versículo 10, ele diz: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e será eliminado para sempre. Então, Deus, com a sua ira, ele elimina a nação de Edom do mapa. Por qual motivo? Por causa da violenta matança que os edomitas fizeram com os israelitas, quando eles caíram para a Babilônia no ano 586 a.C. E esse julgamento de Deus só chegou no ano 70 depois de Cristo. Isso é muito interessante, porque as nações orgulhosas elas pensam que o julgamento de Deus não vai chegar, mas um dia ele chega. Um dia Cristo vai voltar e julgará todas as nações. Então, Malaquias chega até também proferir palavras em relação a Edom, dizendo: eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, um outro pecado foi que uma grande bênção ela pode se tornar uma grande tragédia. Qual foi o pecado aqui de Isaac e de Rebeca? Eles idolatraram essa bênção que Deus manifestou na vida deles. Então você percebe que uma bênção pode se tornar uma tragédia. Isaac e Rebeca, eles não conseguiam ter filhos. Rebeca, como a gente já sabe, ela era estéril. E eles começaram a orar por um filho. E Deus lhe permitiu que essa oração durasse 20 anos. Então, após 20 anos de oração, já com muita angústia no coração desse casal, eles conseguem engravidar. E Rebeca não engravida só de um bebê, ela engravida de 2, certo? Então, eles engravidam e eles passam a idolatrar essa bênção. Perceba o perigo da idolatria de uma bênção. Muitas vezes a gente deseja uma bênção do Senhor, como um emprego, nós desejamos uma bênção material, uma casa própria, um carro, nós desejamos até filhos, nós desejamos uma esposa, um cônjuge, um marido. E quando Deus nos abençoa, a gente acaba tratando essas bênçãos como um bezerro de ouro.
que acaba sufocando o nosso relacionamento com Deus, porque o motivo agora na nossa felicidade é essa bênção. Então perceba aí, eles acabaram dando preferência a um filho em detrimento do outro, por causa da idolatria. Eles também não cultivavam, por causa disso, a amizade entre os filhos, e por causa dessa preferência eles jogavam um filho contra o outro. Então, essa é a raiz da inimizade entre os filhos. Essa idolatria e também um casamento desgastado entre Isaac e Rebeca. Havia ali uma falta de diálogo entre Isaac e Rebeca, uma falta de comunicação. Você percebe que Isaac, em um dos momentos da sua vida, ele comete o mesmo pecado de Abraão, o pecado da mentira. Ele usa a sua esposa para mentir. E a gente percebe uma falta de diálogo aqui. Isaac não consulta Rebeca, assim como Abraão não consulta Sara. E ele então, com medo do rei Abimeleque, ali na região de Gerar, em Gênesis 26, com medo de Abimeleque matá-lo, ele diz que Rebeca é sua irmã. Isso pode ter provocado também uma certa amargura no coração de Rebeca, por ver o seu marido a tratando como um objeto de livramento, ao ponto até de Abimeleque querer dormir com Rebeca, certo? Assim como o rei do Egito queria possuir Sara por ser irmã, por achar que ela era irmã de Abraão, ok? Então, assim, não havia um diálogo entre o casal. Quando Isaac chama Esaú para conversar no seu quarto, ele já velho, próximo à morte, quase cego. Quando Isaac chama Esaú, ele fala que vai abençoá-lo diante de Deus em relação à sua primogenitura. E parece que ele não deixa claro isso para Rebeca. E Rebeca não entra no quarto, ela ouve ali, escondida atrás da porta. Ela não entra no quarto para questionar, porque Deus já havia prometido, havia escolhido Jacó para abençoar, e não Isaac. Ela não questiona Isaac e ela quer agir por conta própria. Isaac não pega a opinião dela, eles não conversam, e então ele faz do seu jeito, e Rebeca também vai querer fazer do seu jeito para abençoar o filho preferido, que é Jacó. Então não havia uma comunicação e um diálogo. E tudo isso colaborou para que houvesse também uma falta de comunicação e respeito entre os filhos. Certo? Então o desgaste no casamento dos pais gerou uma muralha de inimizade entre os filhos e atravessou gerações. Nós percebemos aqui um outro pecado alimentado por Isaac e Rebeca, o pecado de querer manipular os planos de Deus. Porque assim, Deus ele já havia decretado que Jacó ele iria ser abençoado. Esaú não. Em Gênesis 25, 23 diz que o filho mais velho serviria o filho mais novo. Porque a linhagem do Messias passaria por Jacó e não por Esaú. Romanos 9, 11 ao 13 vai dizer que Deus escolheu Jacó quando ele estava ainda no ventre de Rebeca. E Deus deixou claro isso. Mas eles tentaram manipular o plano de Deus. Isaac, desejando passar a bênção para Esaú, Rebeca não descansando. Ela ficou angustiada quando ela viu seu marido tentando passar essa bênção
para Esaú, ela não confiou em Deus, ela não descansou em Deus, ela não refletiu. Deus já abençoou Jacó, não importa a atitude de Isaac. Jacó será abençoado e ela, através de uma mentira, manipulou o seu filho Jacó para mentir também para o seu pai Isaac. Isso acabou gerando uma confusão. Romanos 9, do 11 ao 13 diz: Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dita a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, essa história de Esaú e Jacó, ela nos traz um grande ensinamento sobre a eleição, a escolha de Deus para salvar pessoas. Essa escolha, ela não é baseada em nosso mérito, mas ela é baseada na graça. Antes mesmo que viéssemos a fazer qualquer coisa antes da fundação do mundo, como diz em Efésios, capítulo 1, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. E glória a Deus pela sua misericórdia, porque nós não merecíamos. Então a história, Paulo na verdade cita a história de Esaú e Jacó, não é por acaso. É porque no capítulo 9, aliás, em toda a carta aos Romanos, ele está aqui defendendo a salvação pela graça, a eleição de Deus. Então ele utiliza justamente essa história para falar um pouco sobre eleição. Então, Isaac tentou alterar o plano de Deus, endereçando a bênção a Esaú, e Rebeca tentou ajudar Deus, manipulando as coisas de forma pecaminosa. Isso mostra que ambos deixaram de confiar em Deus e de descansar em sua sábia providência. E a gente aprende com isso que Deus ele não precisa da nossa ajuda. Nós não podemos manipular os planos de Deus. A Bíblia fala em Jó, capítulo 42, versículo 2, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus ele tem os seus planos antes da fundação do mundo e todos esses planos vão ser concretizados, porque nada pode frustrar os planos de Deus. Eu não posso frustrar o plano de Deus. Você não pode frustrar. Agora imagine comigo e reflita comigo. Se antes da fundação do mundo, Deus disse, eu vou salvar você. Eu pergunto para você, há alguma coisa que pode frustrar esse plano? De acordo com Jó 42? Não. Não é a nossa vontade que vai, ou o nosso pecado que vai frustrar esse plano. Deus, através do seu Santo Espírito, vai nos convencer e em algum momento da nossa vida, ao ponto de cairmos aos pés do Senhor Jesus, queremos Ele, queremos a sua majestade, o seu senhorio. Então, nada pode frustrar o plano de Deus. Deus não vai chegar para uma pessoa e vai dizer, eu tentei salvar você, e você me frustrou, hein? Estou decepcionado com você. Eu tentei salvar você e você não quis. Você frustrou os meus planos. Não, isso não acontece. O ao contrário é que acontece. É Deus chegando para a gente dizendo, eu planejei salvar você, eu vou salvar você. Nada pode separar você de mim. Nada. Eu vou te salvar. Eu planejei isso antes da eternidade. E as suas atitudes não são maiores do que o meu plano. Eu vou enviar o meu Santo Espírito e vou te convencer de todo pecado. Vou te convencer e você vai se render à minha majestade.
É isso que Deus faz na nossa vida. Então, quando nós não descansamos na soberania de Deus, atropelamos as coisas. Quando a gente não descansa, a gente quer fazer da nossa forma. Nós não somos mais sábios do que Deus e, portanto, atropelamos as coisas, causamos males em nós mesmos e provocamos também sofrimento nas outras pessoas. Não é isso que acontece. A luta já acontecia no ventre de Rebeca. Em Gênesis 25, duas nações estão em seu ventre, Rebeca. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Eles já lutavam ali no ventre de Rebeca. Que coisa estranha, né? Duas crianças ali lutando no ventre de Rebeca. E Jacó, ele nasce segurando o calcanhar de Esaú, porque Esaú saiu primeiro. Ele disse, você não vai sair primeiro aqui, não. Eu estou logo aqui atrás de você. Então já tem uma disputa ali. Isso simboliza o que aconteceria com a geração de Esaú e a geração de Jacó. Então perceba aqui esse ato simbólico do nascimento de um menino segurando o calcanhar do outro, já mostrando o que ia acontecer com os filhos de cada um. Eles iam lutar, certo? Eles iam ser inimigos. Então a gente vê aqui o jantar mais caro do mundo, de toda a história. Esse foi o jantar mais caro. Não teve um jantar mais caro do que esse, certo? Onde Esaú comprou o seu jantar com o preço da sua primogenitura, o direito de ser abençoado por Deus. Então, ele desprezou esse direito. Quando ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, ele mostra que ele não dá valor às bênçãos do Senhor ou às coisas espirituais. Ele mostrou desprezo pelos projetos de Deus. Ele não refletiu sobre esse projeto. Ele mostrou uma certa falta de reverência para com as coisas do Senhor. E o seu irmão Jacó também mostra o seu pecado ao querer comprar a primogenitura, porque a primogenitura já era dele. E ele, com falta de fé, ele tenta achar que a primogenitura é por merecimento. Eu vendi um prato de lentilha para conseguir a minha bênção, sendo que essa bênção não era por mérito, era pela graça. Então, o autor de Hebreus chega a chamar Esaú de profano, aquele que não tem reverência pelas coisas celestiais. Hebreus 12, 16. E ele se mostra uma pessoa materialista, que não se alegra com as coisas de Deus, e ele passa suas características para a sua descendência. Você perceba que Edom era uma nação materialista, que se orgulhava pela sua economia, se orgulhava pelas suas rochas ao seu redor, suas montanhas. Era uma nação que não tinha o aspecto religioso muito fluente na sua vida. Eles tinham algumas divindades, mas eles não era uma característica marcante na vida deles, suas divindades, assim como as divindades eram uma característica na vida dos cananeus, não era assim com os edomitas. E eles viviam para comer, para roubar e para matar. Era essa característica que prevalecia na vida deles: comer, roubar e matar. E uma mentira, ela pode se tornar algo muito perigoso e pode ultrapassar gerações. Você percebe que Jacó, ele foi usado aí, manipulado por sua mãe para se fingir de Esaú. Ele acaba aí matando algumas ovelhas e usando a pele das ovelhas para se cobrir, porque Esaú ele era cabeludo, e como Isaac já não enxergava muito bem, ele toca
em Jacó, no momento que ele entra no quarto, ele pensa que é Esaú e acaba abençoando Jacó. E quando ele descobre isso, ele com certeza alimentou tristeza e decepção em seu coração. Quando Esaú descobre, isso gerou revolta no seu coração ao ponto aí de dizer que vai matar o seu próprio irmão. Isso gerou um ódio violento no coração de Esaú e ele alimentou a sua geração com esse ódio. Perceba o perigo de alimentarmos os nossos filhos com ódio, de alimentarmos os nossos filhos com amargura, porque nos decepcionamos com o nosso parente e a gente acaba passando essa amargura para os nossos filhos que não tem nada a ver. Uma mãe que foi abandonada pelo pai passou amargura para o seu filho, dizendo que o pai não presta, não tem valor algum, ou que tenta evitar uma comunicação com o filho. Um pai que tenta jogar a mãe contra o filho. A mãe que diz que o pai não é uma referência para o filho porque foi muito magoada. O filho que alimenta isso no coração e acaba se decepcionando com o pai e acaba vendo a figura masculina como algo ruim, ao ponto de ser super fã da mãe e desenvolver aí uma atitude homossexual. A filha que viu a mãe sendo maltratada gerou amargura no seu coração, começou a ter medo de se relacionar com homens e, para fugir desse medo, começa a se relacionar com mulheres. Perceba como a amargura ela pode levar as pessoas a terem atitudes contrárias à palavra do Senhor. É muito perigoso. Então, Jacó acaba fugindo de casa, ele promete que vai voltar, mas ele só volta 20 anos depois. E ele não vê mais Rebeca, porque ela já havia morrido. E aí Rebeca, por causa de uma mentira, deixa de ver o seu filho. Foi a última vez que ela viu aquele seu filho quando ela o incentiva a fugir. Então, o perdão entre os dois, ele chega a se concretizar 20 anos depois. Percebam como uma atitude pode levar à falta de perdão. Somente 20 anos depois é que eles se perdoam. Esaú perdoa Jacó. Só que esse perdão não chegou para a família de Esaú e nem para a família de Jacó, porque eles já estavam infectados pelo veneno da amargura, do remorso, da falta de perdão, certo? Então o ódio ele continuou ao ponto de 1500 anos depois, Obadias precisar se levantar para confrontar esse ódio. Olha só o efeito de uma amargura em uma família. Então você que é pai, você que é mãe, não crie amargura na vida dos seus filhos. Tenha cuidado com isso. Não plante essa amargura. Você que é filho, você viu sua mãe sendo maltratada, você viu seu pai não praticando uma liderança cristã no casamento dos seus pais, perdoe seu pai, perdoe a sua mãe que decepcionou você, não alimente essa amargura, porque você vai passar isso para os seus filhos, para os seus netos, para a sua descendência. Então é uma injeção que nos imuniza contra essa amargura. Ele tira o veneno da amargura da nossa alma. Então tenha cuidado com aquilo que as pessoas fizeram com você, que gerou uma ferida no seu coração. Cristo pode curar essa ferida. Cristo pode tratar suas frustrações e suas decepções. Perdoe, porque só quem vai ganhar com esse perdão é você. Um ódio que marcou gerações. Obadias 12, 14, né? Quando os israelitas precisaram, olha só como isso é interessante. Os filhos de Esaú estavam
tão decepcionados com os filhos de Jacó que eles tinham uma grande inimizade entre si. Certa vez, quando Moisés, com a ajuda de Deus, liberta o povo do Egito, e eles começam a viajar pelo deserto, eles planejaram viajar por um caminho mais fácil, mais curto, menos perigoso por causa dos salteadores, por causa dos ladrões que existiam no deserto. E justamente o melhor caminho a se passar era o caminho que dava na terra dos Edomitas. E aí Moisés, ele chega a tentar ter uma conversa com o rei dos Edomitas, para poder entrar no território dos Edomitas. O que o rei diz? Nós não queremos diálogo com vocês. Nós não queremos conversa. Se virem na viagem de vocês. Então o povo de Israel teve que fazer uma viagem mais longa, mais cansativa, mais perigosa, por causa de uma amargura. Ok? Vários anos depois, já na história de Moisés, aqui o povo ainda amargurado com a atitude de Jacó e com a atitude de Esaú. Perceba, quando os pais não têm uma atitude sábia na vida dos filhos, o que é que eles podem fazer com as próximas gerações? Então, Davi, por exemplo, ele chegou a subjugar os edomitas no seu governo. Ele conseguiu aí controlar o porto de Ezion-Geber, ali no Golfo de Acaba ou Acaba. Você percebe aqui na figura, essa figura aqui mais laranja, certo? Aqui o Golfo, certo? Na Península do Sinai, próxima à Península Arábica, existe esse Golfo aqui, que era dominado pelos Edomitas, um golfo comercial, e Davi consegue aqui controlar esse golfo. Salomão, em seu governo, não conseguiu controlar esse golfo porque os Edomitas reconquistaram. E na época do rei Josafá, ele teve constantes problemas com os Edomitas porque os Edomitas se juntavam com os Moabitas e os Amonitas para guerrear contra o povo de Israel. Os Moabitas eram ali eram as pessoas que eram de Moabe, de onde surgiu Ruth, ok? Então ali já na época do rei Josafá, ele teve muitos problemas com os edomitas. Isso é muito interessante. E na queda de Judá, os edomitas se alegraram na queda em 586 a.C., né? Obadias 11:14 diz assim: você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão. Perceba? Eles olharam com alegria, com satisfação, com prazer o seu irmão caindo. E nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Então perceba, muitas vezes as famílias, membros de família se alegrando com a desgraça do seu parente, não se importando com o dia da aflição do seu parente. Você não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Então a cidade caiu, os edomitas aproveitaram para roubar aquilo que havia de riqueza em Jerusalém. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Quem escapava, eles eram presos pelos edomitas e entregues aos babilônios, e alguns chegavam até ser mortos. Ok? Então, os últimos descendentes dos edomitas, ali já no Novo Testamento, são os herodianos, certo? Perceba que Herodes não é um nome próprio, ok? Aprenda isso. Herodes não é um nome próprio, Herodes é um título, ok?
ok? Assim como os Césares, né? É um título dos imperadores romanos. Os Herodes é uma espécie de título para quem era governador ou até rei de uma certa província, como no caso a província de Israel. E a gente tem aqui vários Herodes que eles eram descendentes de Esaú, ok? Eles não eram romanos, eles eram descendentes de Esaú. Eles aprovavam as atitudes do Império Romano, mas eles não eram descendentes deles, ok? Nós vemos aqui, por exemplo, o rei Herodes o Grande, ele chega a ampliar o templo de Salomão para agradar ali os judeus. Então, o templo de Salomão foi destruído no ano 586, certo? Ele foi reconstruído na volta de Esdras e Neemias, ok? Com Zorobabel. E ele era pequeno, aquele templo de Esdras e Neemias, Zorobabel. Na época do rei Herodes, ele começa a alargar a estrutura desse templo para agradar ali os judeus, ok? Então ele foi reformado na época do rei Herodes. Então, por exemplo, o rei Herodes o Grande foi o Herodes que mandou matar as crianças de Belém, quando ele fica preocupado com Jesus, com medo de Jesus assumir o seu poder, porque Jesus foi chamado de rei. E ele chegou também a matar a sua esposa e seus filhos, porque ele tinha medo de perder o seu poder. Então, são pessoas endemoniadas, esses herodianos, descendentes de Esaú. O Herode Antipas foi quem mandou matar João Batista. E João Batista, muito corajoso, passava na rua via Herodes e ele dizia: olha só, você está em adultério, está dormindo com a mulher do seu irmão, está pecando, não é permitido pela lei de Deus. Pare com esse pecado, certo? Ele queria matar João Batista, que ele era rei, não queria ser confrontado, mas ele tinha medo do povo de Israel, porque o povo considerava como um profeta. E Jesus chega a se referir a Herodes Antipas como uma raposa, ok? Raposa perigosa. Ele também compareceu no dia do seu julgamento perante o Antipas. E nós temos aqui o Agripa I, o Herodes Agripa I, que foi já depois da ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. Ele mandou matar Tiago, irmão de Jesus, que se tornou pastor, e mandou também prender Pedro, por causa da pregação do Evangelho. Ele, no final da sua vida, ele tem uma morte triste, ele não glorifica a Deus, ele não reconhece o poder de Deus, ele não honra a Deus, e ele então é comido e devorado aí por vermes. Nós temos aqui o Agripa II, que era casado com a sua própria irmã Berenice, ok? Paulo chega a pregar para ele, mas ele não se converte com a pregação de Paulo. Então perceba aqui os descendentes de Esaú se relacionam no Novo Testamento com os descendentes de Jacó, que são convertidos ao Evangelho. Ok? João Batista, Jesus, o próprio Deus encarnado, né? Tiago, Pedro, Paulo, ok? Então perceba essa relação no Novo Testamento. Qual é o propósito e teologia do livro? O julgamento mostrar que Deus julgará todas as nações. Um dia, todas as nações estarão diante de Deus. E Deus vai julgar a sua maldade. E Deus vai mostrar que, por mais que uma nação seja poderosa, por mais que uma nação seja uma potência mundial,
ela não está no controle. Como Edom pensava que estava no controle. Então, quem está sentado na sala do comando do universo não é o presidente de uma determinada nação, não é o rei ou o ditador de uma determinada nação. É o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono e controlando o que acontece na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Brasil. É Ele quem comanda o universo. É Ele quem coloca homens no poder e tira homens do poder. Então, que possamos descansar, porque um dia toda maldade que vem sobre o Brasil, que vem sobre a Venezuela, que vem sobre os Estados Unidos, que vem na Coreia do Norte, toda essa maldade será esmagada, será destruída. E as pessoas que ocasionaram essa maldade prestarão contas sérias ao Senhor Jesus Cristo. E continuando, o reino divino, ele também fala sobre o reino divino. Deus, como dizia Obadias, 15, o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim ele será lhe feito. A maldade que você praticou, ela recairá sobre vocês. O reino divino chegará e todos os reinos do mundo cairão e no final o reino será do Senhor. Então o orgulho precede a ruína. Deus diz, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, diz o Senhor. Deus aqui, através do profeta Obadias, estava se referindo às montanhas, ali os ninhos entre as estrelas, as montanhas nas quais ali estava concentrada a nação de Edom, ali nas fortalezas da cidade de Petra, que era a capital de Edom. Ok? As suas rochas ali eram cercas de 300 metros de altura, o que dava realmente uma certa proteção para os edomitas. E ali, no final de tudo, a cidade foi tomada, saqueada e o povo foi disperso. Os árabes nabateus, por exemplo, expulsaram os edomitas dessas regiões montanhosas. Eles se fixaram no sul da Judéia, formando ali a comunidade idumeia, certo? E no ano 312 a.C., novamente os árabes expulsaram os edomitas dessas regiões, além do Mar Vermelho, e ali eles foram se estabelecer ali no deserto do Negueb, ok? Tornando ali os povos idumeus do Novo Testamento. Então, toda vez que você ouvir a palavra Idumeia ou Idumeu, se refere ali os descendentes de Esaú, os edomitas no Novo Testamento. E aí, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ali general do exército romano, ele invade Jerusalém e destrói todo mundo. E o povo então é disperso, ok? O povo então foge para as várias nações e ali Deus usa o Império Romano para massacrar em definitivo os edomitas no ano 70, cumprindo aí a profecia de Obadias em forma que diz que eles seriam destruídos completamente. Isso aconteceu no ano 70. Por mais que aos nossos olhos a justiça de Deus veio a demorar, mas ela chegou. Ele ensina que um dia a justiça de Deus vai chegar para todas as nações. Então essa é uma figura, só para você ter uma ideia, aqui do deserto do Negueb, onde eles estavam, o mar salgado, o rio Jordão aqui, olha a cidade de Jericó nesse ponto aqui vermelho, que foi conquistada aqui por Josué, ok? Olha só o rio Jordão, e essa figura é interessante porque ela nos mostra que as depressões, você vê aqui o Monte Carmelo lá em cima, e olha só como ele vem caindo aqui, olha só Jerusalém, a pessoa
ir para Jerusalém, ela teria que subir os montes. Ela é construída aqui em cima do Monte Sião. Olha só a diferença de altitude de Jerusalém para o Mar Salgado, como é interessante, ó. Ok? E olha só aqui o Mar da Galileia, certo? O Lago da Galileia. Como é interessante, como ele está um pouco acima do Mar Morto. Perceba a diferença de altitudes na região de Israel, porque ela não é uma região plana, né? Ela tem várias montanhas, vários vales. Está aqui o Rio Jordão, ok? Para você ter uma ideia aqui da geografia bíblica e você melhorar aí os seus estudos quando você estiver lendo. Então, essa é a mensagem do profeta Obadias, tem uma total relação com a vida de Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa aula, enriquecido o seu conhecimento bíblico. Eu tenho certeza agora que quando você for ler Obadias, vai ser completamente diferente a sua leitura. Que Deus te abençoe e nos vemos aí nas próximas aulas, que você continue a perseverar nos seus estudos. Até mais.